Paz e graça, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Sou o pastor Marcos Gama e passo por aqui para mais uma vez trazer uma série de mensagens no nosso canal, que confesso faz uns dias que nós não estávamos atualizando devido às muitas atividades e também falta de uma inspiração para estarmos aqui comentando, mas que agora Deus me deu um tema para dividir uma série de vídeos que acredito que vão abençoar a sua vida. Talvez você clicou aqui no banner, né? No nosso tema, como ouvir a voz de Deus. Então vão ser vídeos extraordinários que vão dar esclarecimentos, direcionamentos claros, práticos, para que você desenvolva a sua intimidade e principalmente a sua sensibilidade e assertividade ao ouvir a voz de Deus. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar exatamente do Deus que se relaciona. E antes de começarmos esse vídeo, eu quero que você faça nos presenteie com os favores que geralmente eu peço. Se você é novo nesse canal, aperte aqui nas notificações para sempre receber material, se inscreva, deixe seu comentário, seu pedido de oração ou sua pergunta, que faremos todo o possível para estar respondendo. Amém? Em várias passagens nas Escrituras tem a seguinte expressão: assim diz o Senhor. De Gênesis ao Apocalipse, nós vemos em vários momentos essa expressão se repetindo. Assim diz o Senhor. É interessante como nós vemos Deus tentando falar conosco. E quando eu digo que Deus tenta falar conosco, não é porque haja uma impossibilidade de Deus falar. A impossibilidade não é da fala de Deus chegar até nós. As impossibilidades somos nós ouvir essa voz, estarmos atentos a essa voz, entendermos esse direcionamento. Então, claramente nas Escrituras nós percebemos que Deus anseia falar conosco. Perceba que logo após a queda do homem, Deus, na viração do dia, chega para Adão e pergunta: onde tu estás? Bem, será que Deus precisa conversar com a gente? Ou será que nós precisamos conversar com Deus? E por ser um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, Ele procura se relacionar conosco, e não há nada mais claro, prático, para desenvolver um bom relacionamento do que os diálogos, do que alguém falar e alguém ouvir, e haver diálogo entre essas pessoas. O que me chama a atenção e me deixa maravilhado é saber que existe um Deus tão grande, tão poderoso, tão magnífico, Senhor dos céus e da terra, e Ele se comunica conosco. Ele fala através dos profetas, através do Espírito Santo, através da sua palavra, através da natureza. O Senhor tenta conversar conosco, tenta falar conosco. Irmão, isso é de uma maravilha extraordinária. Deus é o Senhor de todas as coisas, mas Ele fala. Muitos vão dizer que Deus se restringe simplesmente a falar pela palavra. E eu digo simplesmente com todo respeito, porque a palavra de Deus é toda a revelação já pronta para nós. Porém, é claro que Deus fala através da palavra, porém, mais uma vez, Ele fala através do seu Espírito de forma individual a cada um de nós, dirigindo. Nas cartas ao Apocalipse, nas igrejas, o próprio Espírito diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, claramente, nós temos um Deus que se comunica, um Deus que se relaciona, um Deus que se mostra através de um diálogo. É lindo como Deus, aos pés do monte Sinai, Deus orienta Moisés que santifique o povo, porque Deus iria se apresentar ao povo e falar com o povo. São várias as ilustrações, mas a lição de hoje, nesse primeiro vídeo, é você entender: existe um Deus todo-poderoso, maravilhoso, glorioso, mas que quer se comunicar com você. Uma coisa que me chama a atenção é como Deus usa fala dentro da compreensão que nós possamos entender. É como, comparando, Deus tenta falar conosco à medida do nosso entendimento. Assim como um pai fala com a criança, tentando falar de uma proporção que ele entenda, Deus também faz a mesma coisa conosco. Ele fala de uma forma que nossa consciência, nosso entendimento vem entender o que ele está falando. Então, para esse primeiro vídeo, nós temos a seguinte afirmativa: Deus fala. Ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Então ele continua falando e se relacionando com todas as pessoas. Deus quer que todos o conheçam. Desenvolver o relacionamento através desse diálogo e através deste diálogo revelar o seu caráter, revelar o seu plano, revelar suas promessas, revelar-se para o ser humano. Então, nessa jornada de entender como Deus fala, é importante você ter essa certeza. Deus fala, Deus se relaciona. O Antigo Testamento, no Novo Testamento, em toda a Escritura, nós vemos um Deus tentando se comunicar dentro da perspectiva daquelas pessoas, para comunicar àquelas pessoas alguma revelação, algum direcionamento, algum ensino, alguma exposição do seu caráter ou daquilo que ele planeja para o mundo. Tem muitas as passagens. José, Davi, são todos aqueles que tiveram esse relacionamento com Deus, ouviram Deus falar através de vários canais. Como também nas Escrituras nós vamos ver como pessoas que tinham esse privilégio, perderam o privilégio de ouvir a Deus. E um dos exemplos mais emblemáticos e dolorosos que nós encontramos é do próprio rei Saul, que em uma certa medida da vida, ele foi atrás de uma necromante, como algumas Bíblias falam, tentando falar com Deus, haja vista que Deus não falava com ele através dos canais oficiais. Perceba, Deus tinha encerrado a comunicação com aquele homem. E aquele homem se sentia totalmente perdido, sem a direção, porque não sabia o que fazer sem Deus direcioná-lo. Nós, seres humanos, precisamos da direção de Deus. Até chegamos a pedir, Deus me oriente, me ajude, me direcione, mas na prática diária, nós deixamos Deus de lado e vivemos os nossos próprios direcionamentos. Depois até reclamamos dos destinos errados que tomamos. Bem, para esse vídeo, entenda. Primeiro, Deus fala. Apesar de ser todo-poderoso, nós tão pequenos, Ele ainda fala. E tem canais pelos quais Ele se relaciona. E esse falar conosco é para fortalecer esse relacionamento. E esse relacionamento fortalecido, Deus vai se revelar, bem como revelar algo que Ele tem da sua parte aos nossos corações. Espero que esse primeiro vídeo possa te ajudar ou motivar ou despertar seu coração pelo que vem pela frente. São ensinos profundos, claros, objetivos e que vão fazer um diferencial na sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe. Aguardo você no próximo vídeo dessa série, Como Falar com Deus, ou Como Ouvir a Deus. Deus te abençoe. Compartilhe com mais alguém esse vídeo, tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida de alguém.